Olá, queridos alunos, professor Júnior Gomes, mais uma aula aí de Direito Administrativo. Estamos aí no sexto encontro, vamos falar hoje sobre serviços públicos. Na aula anterior falamos sobre responsabilidade civil do Estado, falamos também um pouquinho sobre responsabilidade civil do agente. Antes a gente falou sobre atos administrativos e vamos dar o prosseguimento aí. Serviços públicos. Atualmente, a gente, como pessoa, como cidadão, a gente tem serviços públicos na saúde, no transporte, segurança pública, são exemplos de serviços públicos. O transporte público é o ônibus, que através de empresas são realizados, a saúde, que é através de hospitais particulares ou privados. Agora vamos entrar um pouco no conceito, tirando um pouco do prático, vamos um pouco mais para conceitual, que vai cair na nossa prova. Alguns autores adotam um conceito amplo, enquanto outros preferem um conceito mais restrito. Há duas hipóteses que combinam, em geral, três elementos para a definição do serviço público. O elemento subjetivo, que o serviço é sempre em incumbência do Estado, a quem cabe a criação e a definição dos modos de gestão. O formal, que é o regime jurídico, é total ou parcial público. Material, que é o objetivo, é sempre a prestação de atividade de interesse público. Então, o serviço público é sempre com o dever de prestar o melhor serviço para a população. Vamos aqui ao conceito. É toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob o regime de direito público, com o objetivo de satisfazer as necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Seguindo, agora vamos falar um pouquinho sobre os princípios dos serviços públicos. O conceito nada mais é do que, antes de entrar em princípio, vou tentar dar uma reformulada aí no conceito para deixar mais objetivo. O serviço público ele serve para atender às necessidades da população, seja através do próprio Estado ou seja através dos seus delegados, no qual ele delega esses serviços. Princípios. A gente vai achar princípios aí no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95, que fala sobre regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Vamos dar uma paradinha, vamos passar o slide aí, vamos dar uma leitura no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95, mais um artigozinho para a gente ler. A gente vai começar esse nosso primeiro slide da aula. É uma lei que fala sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição, que fala no seu artigo 6º, que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecidos nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições da regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, além desses princípios dos serviços públicos, tem que também respeitar o artigo 37 da Constituição, que é nosso famoso LIMP, que a gente vai falar mais um pouco aí no quadro. Vocês, parágrafo 1º, falamos sobre os princípios dos serviços públicos, que também devem respeitar os princípios do artigo 37 da Constituição, o famoso LIMP, da primeira aula. Vamos guardar aí, a gente vai sempre usar o artigo 37, então é sempre bom deixar ele na cabeça, que é quais são os princípios que estão no LIMP, na Constituição. Também o serviço público também tem que respeitar os outros princípios, mas o LIMP está aí na nossa cabeça, vamos lembrar dele. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bota isso aí na cabeça que vai dar certo. Vamos guardar questõezinhas aí no bolso para levar para a prova e garantir a vaga no concurso público. E vamos aí dar nosso primeiro princípio, a letra A, continuidade do serviço público. É a imposição que o serviço público deve ser prestado sem interrupção. Está aqui. O serviço público deve ser prestado sem interrupções. Vamos prestar também outra coisa. O princípio não impede a interrupção justificada da prestação de serviço, que pode ocorrer por motivo de ordem geral
como força maior, como por situações que derivem de uma situação emergencial, ou ainda após um aviso prévio em decorrência de razões de ordem técnica e segurança das instalações. Então, guarde aí que pode acontecer a interrupção do serviço público. Tem outros motivos, pode ser motivo de greve também, mas dentro da lei vigente. Vamos ao segundo. Letra B, mutabilidade do regime jurídico. Pode haver mudança do regime jurídico na execução de serviços públicos, conforme interesse público. Aqui, letra B. Pode haver mudança do regime de execução de serviço público, conforme interesse público, no interesse do Estado. Pode ter mudança. O princípio é submetido ao usuário de serviço público e ao servidor, que implica na alteração unilateral pelo poder concedente das cláusulas do contrato para atender a razões de interesse público. Então, o Estado pode alterar o regime em relação à prestação de serviço, desde que seja de interesse público. Letra C, igualdade ou princípio da generalidade. Estamos aqui na letra C, igualdade ou generalidade dos usuários perante os serviços públicos, desde que satisfaz as condições legais. O serviço público pode visar atingir o maior quantitativo possível de pessoas, sem discriminação entre os usuários. Guarde aí isso. É a igualdade ou o princípio da generalidade. O serviço público deve visar atingir o maior quantitativo de pessoas possíveis, sem discriminação entre os usuários. Ou seja, o serviço público deve buscar a universalização dos serviços públicos, respeitando assim a aplicação do princípio constitucional da impessoalidade. Isso está no artigo 37. Não se esqueça, a gente já leu bastante ele. Vamos ao princípio da modicidade. Aqui, modicidade, letra D. Este princípio visa impedir que o fator econômico, ou seja, que o custo se torne um fato impeditivo para a fruição do serviço público pela coletividade. Assim, a modicidade está associada à acessibilidade, exigindo que a política de tarifa. E a gente também pode ver isso no artigo 175, parágrafo único, inciso 3º, que obedece aos recursos econômicos dos usuários dos serviços públicos. Agora vamos ao princípio da atualidade, nossa letra E, também conhecido como princípio do aperfeiçoamento. O serviço público sempre tem que se atualizar, sempre ficar mais moderno, para atender a maior quantidade com mais eficiência. A administração tem a obrigação de aproveitar na prestação de serviços os avanços científicos e tecnológicos que irão proporcionar uma melhora na qualidade da prestação de serviço. Bom, a gente ressalta também que a TIM acaba enfatizando o princípio da eficiência. Quanto mais gente você atender mais rápido também, mais eficiente é o serviço público. Vamos ao princípio da regularidade, nossa letra F. Além de contínuo, o serviço deve ser prestado de modo regular. Ou seja, sem apresentar variação apreciável das características técnicas de sua prestação ao usuário. Sempre tem que ser regular, tem que ter uma regularidade, não basta ser contínuo. Tem ônibus uma vez por dia, uma vez por semana. Meu pai, não dá, tem que ter uma certa regularidade, tem que ser todo dia, nos horários plausíveis. Falamos sobre os princípios dos serviços públicos. Agora vamos entrar em classificação dos serviços públicos. Vamos ao primeiro. Delegáveis. Está aqui no nosso quadro número 1. São aqueles que, por sua natureza ou pela sua legislação, podem ser executados pelo Estado ou por particulares colaboradores, direta ou indiretamente pelo poder público. Temos aí como exemplo, como foi no início da aula, os transportes públicos e energia elétrica. Como exemplo, temos vários outros. Mas a gente vamos prender esses dois e vamos para os indelegáveis. São aqueles que somente podem ser executados pela administração pública, ou seja, pelos seus próprios órgãos ou agentes. Falei também no início da aula como introdução. Segurança pública e segurança nacional. Quem faz a segurança pública é a polícia, a segurança nacional, o exército, a marinha, a forças a aeronáutica, a polícia federal. Agora,
Serviço de utilidade pública. Estamos aqui ao terceiro. São os que se destinam diretamente aos indivíduos, ou seja, proporcionados para fruição direta. O que seria isso, minha gente? Para não confundir. São serviços, como energia elétrica domiciliar. Energia elétrica na sua casa é considerada serviço de utilidade pública. Gás domiciliar também é serviço de utilidade pública. Posto de saúde, educação pública e por aí em diante. Serviços coletivos, Universe. Estamos lá em cima, são gerais, São aqueles prestados a um grupo indeterminado de pessoas. Pavimentação de ruas, praças públicas, serviços de abastecimento de água para a coletividade. São exemplos que eu botei aqui também. Dentro dos serviços públicos, temos tem uma parte administrativa. Serve para atender internamente a administração pública. Temos a parte comercial, que serve de ordem econômica, diz respeito à atividade ou à utilidade de matérias. E o social, a necessidade de caráter assistencial. Exclusivos, só pode ser prestado pelo poder público. E não exclusivos, a titularidade pode ser ou não ser do poder público. Entendeu? Agora vamos dar continuidade. Falamos sobre o quarto ponto, sobre os serviços coletivos, Universe, são gerais, são aqueles prestados a um grupo indeterminado de pessoas. Dei como exemplo a pavimentação de ruas, serviços de abastecimento, de água para a coletividade, praças públicas. Falei de forma administrativa, que serve para atender internamente a administração pública. Por exemplo, imprensa oficial, bota aí que eu acho que eu não cheguei a falar para vocês. Comercial, serve de ordem econômica, dizem respeito à atividade ou utilidade da matéria. Serviço no caso social, a necessidade de caráter assistencial. Exclusivos não pode ser prestado pelo poder público. E não exclusivos, a titularidade pode ser ou não ser do poder público. Exclusivos só podem ser prestados pelo poder público. Não exclusivos, a titularidade pode ser ou não ser do poder público. Agora vamos ao quinto tópico, serviços singulares, singulares, ou individuais. São aqueles prestados a um destinatário individual. Serviços de energia elétrica domiciliar. A gente vê isso no nosso dia a dia. A nossa Light, quem está aqui no Rio, no município, ou a Ampla, em outros municípios aqui do Rio. E você pode ver no seu estado, como é que a gente está gravando uma aula, não sei para onde outros lugares podem estar indo. Mas, de toda forma, o serviço de energia elétrica domiciliar é um tipo de serviço singular, no caso individual. O gás canalizado também é individual. Aqui no Rio temos a SEG. E o uso de linha telefônica, como Claro, TIM, Oi. Temos, acho que eu falei Claro, TIM, Oi, Vivo. Temos aí também serviços de internet, como NET. E por aí em diante também é outro exemplo aí de serviço individual. Agora, os serviços próprios são aqueles que, atendendo à necessidade coletiva, são prestados diretamente pela administração pública, através de seus agentes e órgãos, ou mesmo indiretamente por meio de delegação contratual com as concessionárias e permissionárias. Aqui botei dois exemplos de segurança, que é prestado pelo poder público, e saúde pública, também é prestado pelo poder público. Pode ser prestado por privado? Pode ser, mas a administração pública tem a obrigação de dar segurança e saúde pública. São os dois exemplos, mas pode ter outro, como a educação. Pode botar aí mais um no seu caderno. A educação também serve como exemplo, como serviços próprios. Pode ter particular? Pode ter particular. Você pode botar seu filho num colégio particular? Você pode. Você pode botar num colégio público? Você pode. Sendo que a escola pública é obrigação da administração pública. E a segurança, como tanto a saúde pública, também é obrigação da administração pública. Serviços impróprios, vamos ao nosso sétimo tópico. Embora também atenda a necessidade do coletivo, não são assumidos nem executados pela administração pública, seja direto ou indiretamente. São prestados por particulares em atividades privadas, sendo apenas autorizados, regulamentados e fiscalizados. Portanto,
estão sujeitos ao exercício do poder de polícia pela administração pública. Poder de polícia, eu falei nas aulas anteriores, não falha a memória, isso é na terceira ou na quarta aula. Poder de polícia é a atividade da administração pública de fiscalizar o privado. E o poder disciplinar é de fiscalizar o servidor público, o agente público, o serventuário. Bota aí no seu caderno para você relembrar, dá uma voltinha na matéria, faz exercício. Por isso que é bom fazer exercício sempre. Você vai poder relembrar o conteúdo que você estudou nas aulas anteriores. E, bom, vamos continuar com serviços impróprios. Alguns autores classificam como serviço público autorizado, embora parte da doutrina defenda que não são serviços públicos. Bom, minha gente, pra gente é serviço público, tá? Uma prova aí não é executada pela administração pública, mas é serviço público. Temos aí como exemplo serviço de táxi, que eu botei aqui no nosso quadro, Uber, serviço de despachante, documentarista, serviço de empresa de segurança privada. São serviços impróprios. Agora vamos para serviços originários ou congênito. Esse está ligado à prestação de serviço público essencial. Afeta a atividade típica do Estado, tal como segurança pública. Tá aqui. Bota aí no seu caderno. Ele tem a principal atividade típica do Estado como segurança pública. Serviços derivado ou adquirido. Estamos aqui. Este está vinculado à atividade que não é essencial. Ao contrário, trata-se de atividade facultativa, onde a administração opta por executar, tais como atividade de caráter comercial, industrial, dentre outros. Temos exemplo aqui, a Caixa Econômica Federal, Petrobras. A Caixa Econômica como meio financeiro e a Petrobras, extração aí de recursos minerais, né? Agora, concessão e permissão. Estamos aqui no artigo 175 da Constituição. Vamos dar uma paradinha aí, vamos dar uma lida nele e vamos dar uma continuidade. Jogar o slide aí para vocês. Mais um artigo aí para a gente da Constituição, artigo 175, que fala sobre concessão e permissão de serviços públicos. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. Marquei licitação, que é a regra. Temos exceções, a prestação de serviços públicos. Então, mais um artigo aí para a gente poder estudar concessão e permissão em relação aos serviços públicos. Lemos aí o artigo 175 da Constituição, que fala sobre a concessão e a permissão. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, pessoal, é sempre bom ler a letra de lei para você ter na cabeça fresquinha na hora de fazer um exercício, na hora de refazer as provas, ou até mesmo quando for fazer a prova lá no concurso. Sempre dá uma lidinha na letra de lei. Estude, tenta entender a letra da lei, o artigo. Se não for possível decorar, entenda pelo menos, porque na hora da prova pode colocar o artigo e mudar uma coisinha e cobrar. Então, é sempre bom ter uma leitura fresca na cabeça sobre a letra de lei. Bom, agora a gente vai tentar diferenciar a concessão da permissão. A concessão é através de pessoa jurídica ou consórcio. Temos algumas características que diferenciam a permissão da concessão da permissão. A permissão pode ser feita, a concessão pode ser feita com pessoa jurídica ou consórcio de empresa. A permissão pode ser contratada com pessoa física ou jurídica. Então, aqui, letra A, concessão. Não podem contratar com pessoa física. Depende de contrato administrativo. Em regra, são prescindidas de licitação, ao princípio da concorrência, por tempo determinado, tá? Então, são características boas, pode cair na prova. Qual é a característica da concessão? Tem tempo determinado ou é indeterminado? Bota lá, você estudou comigo, você estudou com o professor Júnior Gomes, vai lembrar, não, concessão é por tempo determinado. A licitação são prescindidas de licitação? Sim ou não? Em regra ou é exceção? É regra, em regra tem que ter licitação.
depende de contrato administrativo. Sim ou não? Correto ou errado? Tinha uma afirmação assim na prova. Você vai colocar depende sim. Correto. Tem que ter contrato administrativo. Podem ser contratados por pessoa física. Não podem ser contratados por pessoas físicas. Então, bote aí no seu caderno essas características que podem ser questão de prova e podem cair assim mesmo, como falei aqui, verdadeiro ou falso, ou então nas afirmativas. Pode botar aqui, sim, podem ser contratados por pessoa física. Aí, ó, perdeu uma questão de bobeira. Aqui, ó, letra A, B, C e D. Isso aqui pode ser até uma questãozinha de prova já para você, então bota no seu caderno, anote. E vamos ao sucesso aí, ó, uma vaguinha num concurso público. Agora vamos aqui para o tópico permissão. Permissão pode ser contratada por pessoa física ou jurídica. Tá? Então, bote aí um exemplo de permissão, né, que tinha. O taxista também era permissão. Hoje em dia tem autorização. Mudou um pouquinho o contrato que a gente vai estudar aqui embaixo. Tá? Aí vamos fazer o ápice aí, vamos fazer a conclusão. Né? Não haverá concessão com pessoa física, né? Bote aí no seu caderno, nem permissão com consórcio de empresa. Então bote aí. Ou questão de prova. Pode ter permissão com consórcio de empresas? Sim ou não, senhor aluno? Senhorita? Não pode ter consórcio de empresas, a permissão. Então, bote aí no seu caderno de verde, azul, amarelo, roxo e vamos dar prosseguimento. Concessão ou permissão é o contrato que a administração pública e o titular do bem concede ou permite ao particular prestar serviços públicos de forma delegada. Não há privatização. Bota aí, na concessão ou na permissão, não há privatização. Porque privatização vai sair do poder público. Né? Saindo do poder público, aqui no Rio a gente pode botar um exemplo, a própria Light, que saiu do poder público e foi para o particular e se tornou a Light. Ou até mesmo a Telerge, que era a Telerge, deixou de ser Telerge, hoje é a Oi, né? Passou a ser Telemar, hoje é a Oi. Então, sai do poder público, não há uma delegação. Então, quando há uma concessão e permissão, não há privatização. Bote aí no seu caderno. Não há privatização, uma vez que o Estado continua sendo o titular daquele bem. O contrato de concessão e permissão faz parte do processo de descentralização administrativa, então, ou desestatização. Então, bote aí. A concessão, a permissão é um processo de descentralização, tá? Então, administrativa. Então, bote no seu caderno. A concessão ou a permissão é um processo de descentralização que não há privatização. Vamos lá. O consenso, né, de uso do bem público, né, tem por finalidade consentir de que uma pessoa privada se utiliza de um bem pertencente à administração pública, o concessionário de uso bem público. Ao contrário do concessionário de serviços, pode executar atividade de caráter público ou de caráter privado, dependendo da destinação que a administração tenha autorizado. Então, repetindo mais uma vez aí, a concessão de um uso de bem público tem por finalidade que uma pessoa privada se utilize de um bem pertencente à administração pública. Vamos lá, concessão de um uso de um bem público tem por finalidade de consentir uma pessoa privada que utiliza um bem pertencente à administração pública. O concessionário de uso de bem público, ao contrário do concessionário de serviços públicos, pode executar atividade de caráter público ou de caráter privado, dependendo da destinação que a administração tenha autorizado. Não é assim? Um caso, se uma pessoa privada pegar, né, um bem público, é a administração pública que vai direcionar como que vai ser utilizado aquele bem, né? Seja de forma privada, de serviço privado ou de serviço público. Agora vamos à autorização.
A autorização é o ato administrativo, não é um contrato administrativo. Bote aí no seu caderno. A autorização é um ato administrativo, que não é um contrato administrativo. Tá bom? Vamos lá. Pela qual a administração pública consente que o particular exerça atividade, utilize um bem público a seu próprio interesse. É um ato discricionário, somente pratica se houver conveniência e oportunidade. Lembra da conveniência e oportunidade? É um ato discricionário, né? Havendo a conveniência da administração pública e a oportunidade da administração pública, ela concede a autorização para a pessoa, seja pessoa física ou jurídica. Né? Somente pode ser praticado por conveniência e oportunidade. E precário pode ser revogada a qualquer momento. Não gera estabilidade para o destinatário. Precário, botei aqui, pode ser revogado. Não tem estabilidade para o destinatário. Então, bote aí com observação. A autorização não é um contrato administrativo. Ele é um ato discricionário e tem que ser pela conveniência e oportunidade da administração pública e pode ser precário, podendo ser revogada a qualquer momento e não gera estabilidade para o destinatário. Tá? Aí bote aí a observação, né? Letra A, letra B, letra C e vamos dar continuidade aí. Permissão. Vamos falar um pouquinho sobre permissão. É o ato administrativo, não é um contrato administrativo, é um ato administrativo, não é um contrato administrativo, pelo qual a administração pública consente que o particular exerça a atividade ou utilize o bem público no seu próprio interesse. É um ato discricionário, somente a prática se houver conveniência e oportunidade da administração pública. É precário, pode ser revogado a qualquer momento, não gera estabilidade para o destinatário. Tá lá, é um ato administrativo, é um ato discricionário e precário. Ato discricionário, que ele pode, pela conveniência e oportunidade da administração pública. E precário, que pode ser revogado a qualquer momento, não criando estabilidade para o destinatário. Licença, vamos falar agora de licença. É um ato administrativo, não é um contrato administrativo, sim um contrato de adesão, como permissão também é um contrato de adesão. Bom, e repetindo, a licença é um ato administrativo, não é um contrato administrativo, que é um contrato de adesão, pelo qual a administração pública consente que o particular exerça atividade no seu próprio interesse. É um ato vinculado e perene. Que seria um ato vinculado e perene? É um ato que tem uma certa permanência, tem uma certa durabilidade de tempo. Isto é, né, garante ao administrado a permanência e estabilidade, desde que preenchidos os requisitos determinados na lei, não podendo ser revogado a qualquer instante. Temos dois exemplos aí, licença para construir e carteira nacional de habilitação. Diferente da licença e da permissão, a permissão é um ato discricionário, né, que tem que ser pela conveniência e oportunidade da administração pública, podendo ser revogado a qualquer instante, então ele é precário. Já a licença é um ato vinculado e perene, né, cria uma certa estabilidade para o administrado, né, o destinatário, não podendo ser revogado a qualquer instante. A autorização, a permissão e a licença têm em comum que não são contratos de administrativo, mas sim de adesão. Então bote aí, né, bote vermelho, azul, rosa nessa observação. Bom, a forma de prestação. A prestação pode ser centralizada, quando a própria administração pública executa os serviços, ou descentralizada, quando a administração pública passa a execução para terceiros. Esses terceiros podem estar dentro ou fora da administração direta. Bota aí, forma de prestação. A prestação pode ser centralizada, quando a própria administração pública executa o serviço, ou descentralizada, quando a administração pública passa a execução para terceiros. Esses terceiros podem estar dentro ou fora da administração direta. Regulamentação. Os serviços somente podem ser executados se houver uma disciplina normativa que os regulamente, ou seja, que trace as regras determinando como serão prestados. Poderá haver regulamentação através de leis, decretos ou outros atos regulamentares.
Bote aí. Regulamentação precisa de, para um serviço público ser prestado, ele precisa estar regulamentado, ter uma disciplina normativa. Controle administrativo. Vamos lá, vamos avançar na matéria. É a faculdade e o dever de controlar e aferir as condições em que o serviço público é prestado, sendo certo de que está diretamente ligado à titularidade do serviço, ou seja, ao ente federativo, União, Estado, Distrito Federal, territórios e que tem competência para prestá-los. Repetindo, controle administrativo é a faculdade e o dever de controlar e aferir as condições em que o serviço público é prestado. É a faculdade de controlar o serviço público, sendo certo que este está diretamente ligado à titularidade do serviço, ou seja, ao ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e territórios. Municípios têm competência para prestá-los. Vamos lá ao controle judicial. Controle judicial, nos serviços públicos encontra-se no seu primeiro fundamento no artigo 35 da Constituição. Vou ler rapidamente, A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Essa seria a fundamentação de controle judicial. Ainda considerando a Constituição Federal como base do ordenamento jurídico, como todo o nosso ordenamento jurídico é baseado na Constituição Federal, temos os remédios constitucionais para assegurar o controle na esfera judicial, tais como mandado de segurança, que está no artigo 5º, inciso 70 da Constituição, para assegurar o direito líquido e certo. A gente não amparado por habeas corpus, ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Estamos aqui. Vamos sobre o controle judicial, está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Agora vamos falar sobre o mandado de segurança, que está no artigo 5º, inciso 70 da Constituição. Agora vamos falar sobre o mandado de injunção, está no artigo 5º, inciso 51. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, o mandado de injunção, sempre que falta na norma, torne inviável o exercício do direito à liberdade, constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, será aplicado o mandado de injunção. Agora, o habeas datas. Vamos aqui no nosso terceiro no controle judicial. O habeas datas está no artigo 5º, inciso 72 da Constituição, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público e para retificação de dados, quando não se prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. O que seria o habeas datas? É para assegurar o conhecimento, a informação do impetrante, do cidadão. Então, o habeas datas é para assegurar o conhecimento de informação em relação a repartições públicas, num caso de caráter público. Ação popular está no artigo 5º, inciso 73, para anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Está aqui, a ação popular é para anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de Estado que participe à moralidade administrativa ou ao meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Tá bom? Agora vamos para o controle legislativo. O controle legislativo pode ser exercido pela Câmara dos Deputados, pelo Senado ou ambos em conjunto, Câmara e Senado, ou mesmo pela Comissão de Parlamentares de Inquérito, no caso a CPI, além do auxílio do Tribunal de Contas, dentre outros, conforme preceitua, como diz a Constituição Federal, no seu artigo 50. Está aqui no nosso quadro. Vamos parar e vamos ler esses artigos aqui. Artigo 50, artigo 58, parágrafo 3º, artigo 71 e artigo 75 da Constituição. Falando sobre o controle legislativo, vamos falar agora sobre o artigo 50 da Constituição. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares
de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando o crime de responsabilidade, a ausência sem justificação adequada. Falando ainda sobre o controle legislativo, falamos do artigo 50, agora vamos falar sobre o artigo 58, parágrafo 3º. Vamos ao caput. O Congresso Nacional e suas casas serão comissão permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que prova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Fala aí sobre o controle legislativo. Mais um artigo para a gente aí. Ainda sobre o controle legislativo, artigo 71 da Constituição, vamos lê-lo. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Os demais incisos a gente vai ter outra oportunidade para ler, não é o momento. Vamos dar continuidade, vamos ler agora o artigo 75 da Constituição. Artigo 75, último artigo, a gente vai falar sobre o controle legislativo. Artigo 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais de conselhos de contas dos municípios. Aí fechamos aí os artigos com relação ao controle legislativo. Acabamos de ler aí os artigos sobre controle legislativo dentro de controle administrativo e vamos fazer algumas questões aí para fixar o serviço público. A primeira questão aí, Instituto AOCP 2019, Prefeitura de São Bento do Sul, Santa Catarina, auxiliar administrativo, referente às formas e meios de prestação de serviço público. Informe se é verdadeiro com V ou falso com F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Serviço desconcentrado é aquele no qual a administração pública o executa de forma centralizada, no entanto, o distribui entre seus vários órgãos da mesma entidade. A afirmativa está certa até o momento, facilitando dessa forma sua obtenção pelos usuários. Correto. Essa vai ter um V de verdadeira. Forma centralizada, nesse caso, é de exclusiva responsabilidade do poder público a execução do serviço público, sendo que esse o exerce com seus próprios órgãos. Correto também. A forma centralizada funciona com o serviço dos seus próprios órgãos, no caso do poder público. Vamos lá. Forma descentralizada, nesse caso, o poder público transfere a outrem a titularidade ou a execução do serviço, sendo esta caracterizada com outorga ou delegação. Sim, a forma descentralizada funciona com a outorga ou a delegação. Então, mais um V, a outra afirmativa verdadeira. Bom, só nessas três afirmativas já podemos marcar a letra C, tendo em vista que a outra candidata, a opção correta seria a A, que tem só 2 verdadeiras. Aqui já temos 3 verdadeiras, que é a letra C, provavelmente. Nós, por desencargo de consciência, vamos ler a última afirmativa. A execução direta do serviço é aquela executada pelos meios da pessoa responsável por sua prestação. Sim, a execução direta do serviço é aquela executada pelos meios da pessoa responsável pela sua execução, sua prestação. Então, mais um V de verdadeiro, letra C é a nossa opção. Vamos aí. Agora vamos falar sobre centralização. Quando a função administrativa é desempenhada diretamente pela própria entidade estatal, União, Estado, Distrito Federal e municípios, por meio de seus vários órgãos e agentes públicos. Descentralização cria a pessoa jurídica de administração pública indireta. Concentração. A função administrativa é exercida no âmbito interno de cada entidade política ou administrativa, por apenas um órgão público sem qualquer divisão. Desconcentrar. Criar órgãos dentro de cada pessoa jurídica. Segunda questão
Instituto OCP 2019. O conceito de serviço público não é uniforme na doutrina. Ele é variável e se modifica conforme a necessidade de contingências políticas, econômicas, sociais e culturais de cada comunidade, em cada momento histórico, como acentuam os modernos publicistas, com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta um conceito generalista de serviços públicos. Letra A. Serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados sob normas e controles estatais para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado. Sim, essa afirmativa é verdadeira. Essa pode ser uma forte candidata. Vamos ver as outras. Serviço público são atividades coletivas vitais. Bom, tá meio estranho esses vitais, né? Não. Que caracterizam o serviço público, os serviços públicos. Porque ao lado desta existem outras. Gente, não. Também não. Sabidamente dispensáveis pela comunidade. Não. Que são realizadas pelo Estado como serviço público. Tá bom, vamos lá. Letra C. Serviço público é a atividade em que se tipifica o serviço público, a qual pode ser exercida pelos cidadãos. Não. É exercida pelo agente público ou dele delegado. Objeto de iniciativa privada, independente de delegação estatal, sendo prestada ao público em geral a quem dela necessita. Não, afirmativa totalmente equivocada, né, gente? Serviço público é a distribuição arbitrária de serviços que atende ao critérios jurídicos, técnicos e econômicos, que respondem pela legitimidade, eficiência econômica na sua prestação e que podem ser delegados à iniciativa privada. Não, essa afirmativa também está errada, né, em relação a critérios jurídicos, técnicos e econômicos, responde pela legitimidade, eficiência e economicidade. Não. A afirmativa correta mesmo é a letra A. Marca um X aí na sua letra A também. Vamos dar uma explicação um pouquinho mais profunda em relação à questão. Temos aí dois conceitos de serviços públicos, né? Dois grandes professores, Willy Lopes Meirelles e Maria Silva de Pietro. Serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, por satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado. Lembra mais a questão, a nossa afirmativa A, né? Vamos lá, Maria Silva de Pietro define serviço público também como toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente por meio de seus delegados com o objetivo de satisfazer concretamente a necessidade coletiva sob regime jurídico total ou parcial público. Essa aí parece que atende melhor às nossas necessidades, né? Os nossos dois treinadores deixaram bem mais parecidos com a nossa afirmativa letra A, que é um conceito genérico, mas atendem essas duas explicações aí sobre serviços públicos. Então, pessoal, mais uma questão aí, questão 3, acabamos de falar sobre o conceito de serviços públicos, né? E vamos dar uma entrada aí na Lei 8.987, né? Mais uma questão na nossa banca aí, OCP 2018. A Lei número 8987 dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e dá providências em relação a serviços públicos. Seu conceito e princípio julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. A Lei de Serviços Públicos conceitua e considera que a prestação ao poder concedente é inerente à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, em cuja competência se encontre o serviço público, prescindido ou não de execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Considera ainda que a concessão de serviços públicos compreende a delegação de sua prestação, presta bem atenção nisso, feito pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência, né, grife em modalidade de concorrência, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstre a capacidade para seu desempenho por sua conta e risco por prazo determinado. Bom, essa questão simplesmente ela pega o artigo 2º da Lei 8987 e é verdadeira, ela está correta. Vamos aí marcar um X aí no certo e vamos dar uma explicação mais profunda em relação à questão. A questão está cobrando exatamente o que está no artigo 2º da Lei 8.987 de 95, no seu artigo 2º, né, nos seus incisos.
Preste bastante atenção. No inciso 1º, poder concedente é a União, os Estados, o Distrito Federal e o município, em cuja competência se encontra no serviço público, prescindido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. É o que estava exatamente na questão. E temos aí no inciso 2º, completando o que também estava na questão, concessão de serviços públicos é a delegação de prestação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco por prazo determinado. Então, alunos, quando eu falo para você ler a letra de lei, pode aparecer uma questão dessa e a banca às vezes cobra a letra de lei. Você sabendo a letra de lei, você consegue matar essa questão facilmente. Se você lembrar uma parte da letra de lei, você vai conseguir fazer questão e gabaritar aí a sua prova e conseguir sua vaga no concurso público. Então, não deixe de ler letra de lei, que é importante também, não só a doutrina, né? Vamos aí para mais uma questão. Mais uma questão aí para a gente, na quarta questão, Instituto OCP. Vamos aprofundar cada vez mais em direito administrativo. Vamos falar sobre serviços públicos mais um pouco. Quando na concessão de serviços públicos houver a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivos de interesse público, tem-se o que se considera. Vamos lá, eu vou matar logo essa questão, que essa questão eu não falei durante a aula, né? O conteúdo eu vou expandir ele durante a correção dele. No caso aqui, o gabarito seria a letra A, encampação. Vamos à explicação do que seria encampação, caducidade, reversão, outorga e disponibilidade. Encampação. Trata-se da retomada coercitiva do serviço pelo poder concedente. Ocorre durante o prazo da concessão e por motivo de interesse público. É vedado, né? É proibido ao concessionário oposição ao ato. Contudo, tem direito à indenização dos prejuízos efetivamente causados pelo ato de império do poder público. Então, o particular, né, o concessionário, vai ter direito a ser restituído aos prejuízos causados pelo ato de império do poder público. Esse ato a gente já estudou um pouco. E agora a gente está vendo novamente, cujo parâmetro de cálculo está disposto na lei. A gente vai ver encampação no artigo 35 e 37 da Lei 8987 e seguinte, de 1995, a lei. Agora vamos falar um pouco sobre caducidade. É a extinção de um ato administrativo decorrente da inexecução total ou parcial do contrato pelo concessionário. Letra C. É o retorno de bens reversíveis usados durante a concessão. Outorga é a transferência da própria titularidade do serviço da pessoa política para a pessoa administrativa, que o desenvolve em seu próprio nome, e não no de quem transferiu. É sempre feita por lei e somente por outra lei que pode ser mudada ou retirada. Cabe aí uma observação, né? Pode ser questão de prova. É diferente da delegação. A delegação é diferente da outorga, pois na delegação o Estado transfere unicamente a execução do serviço para que o ente delegado o preste ao público em seu próprio nome e por sua conta e risco, sob fiscalização. Tá? Então, aqui na delegação e na outorga, né, na outorga desenvolve em seu próprio nome e não de quem transferiu, no caso do Estado, se for o Estado que ele transferiu. E já na delegação, não. Ele já age, né, em nome do Estado, mas só sobre os efeitos da fiscalização. Pode ser questão de prova, então anote aí. Em cada questão aí está incorreto, porque a gente está corrigindo aí a questão, tá bom, pessoal? E vamos para a letra E e última aí, disponibilidade, a última opção aí. Possui dois pilares, a supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração pública tem como finalidade de cuidar dos interesses da coletividade, da população. Administrar possui o sentido de gerenciar, já que o agente público não é senhor do bem, ele só cuida. Direito, serviço ou interesse que lhe é confiado. Mais uma questão aí, número 5, Instituto OCP 2016. Uma concessionária de serviço público determina o corte no fornecimento de energia elétrica de um hospital público. Frisa aí o hospital público, em virtude de inadimplemento, nessa situação hipotética. Letra A.
Será legal a paralisação do serviço, pois a inadimplência do usuário constitui exceção ao princípio da continuidade veda o enriquecimento sem causa? Não, a gente vai seguir ao princípio do interesse público, não o princípio da coletividade. Vamos usar o bom senso também na hora de fazer a questão. Letra B. Será legal a paralisação do serviço desde que ocorra após o período de 30 dias de inadimplência? Não. A gente também não vai aplicar esses prazos com relação a serviço público ainda mais essencial. Tá? Então, vamos aí, letra C. Será ilegal a paralisação do serviço, pois a interrupção do serviço deve ser prescindida de aviso prévio por meio de notificação judicial após 10 dias de inadimplência? Também não. Né? A notificação judicial também não vai mudar esse critério em relação aos serviços essenciais, ainda mais em relação à saúde, em relação à vida. Letra D. Será ilegal a paralisação, pois trata-se de inadimplência do usuário. Deve haver prévio aviso de 15 dias de suspensão parcial antes da efetiva paralisação do serviço? Também não tem essa questão. Será ilegal, mas né, trata-se de inadimplência do usuário. Haver prévio aviso de 15 dias de suspensão parcial antes, né, da paralisação do serviço? Não tem a ver em relação ao hospital público e para serviço essencial. E letra E, né? Tem que ser essa porque as demais estão erradas, né? Será ilegal a paralisação do serviço por inadimplemento do usuário, tendo em vista que dará ensejo à interrupção de um serviço essencial à coletividade. Vamos seguir aí a explicação um pouquinho mais aprofundada em relação à letra E e um fundamento jurisprudencial. Gabarito letra E, temos a jurisprudência do STJ, número 13 de 2014, que afirma que é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente uma unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde. Vemos aí que ainda tem outros princípios, né? O princípio da proteção à vida que está na Constituição, e princípio do interesse público aí. Então, para reafirmar, nossa opção é. Tá bom? Vamos seguir para uma próxima questão. Sexta questão da OCP 2018. No tocante a serviço público, existe a previsão de princípio específico pela Lei 8.987 de 95, como o princípio da modicidade, o qual estabelece que a prestação do serviço público deve ser feita dentro das técnicas mais modernas. Seria o princípio da atualidade. Letra B. Vamos marcar um X nela. E vamos partir para a letra E. Vamos tirar qualquer dúvida. Estabelece que a prestação do serviço público deve ser feita de maneira eficiente, exatamente, com resultados positivos à sociedade e com gastos dentro dos limites da razoabilidade. Agora vamos passar um pouco, vamos novamente dar uma explicação mais ampla, vamos reforçar a ideia dos princípios que está na Lei 8987. Princípios expressos na Lei 8987 de 95. Generalidade e universalidade. O serviço público deve atingir todos e para todos. Ok? Agora vamos para a segundo princípio, modicidade tarifária. A tarifa tem que ser baixa para mais pessoas usarem o serviço. As tarifas podem ser diferenciadas, pode haver isenção tarifária. Essa foi o gabarito da nossa questão anterior, foi a letra D. Eficiência. O serviço público tem que ter eficiência, garantir produtividade e mais economicidade. Vamos para o quarto. Segurança. O serviço tem que ser executado com segurança. Não pode andar num serviço onde quem está dirigindo, quem está controlando o serviço, haja com perigo, até mesmo as condições, né? No caso de um ônibus, está bem em condições, de um trem, né? Também tem que estar em boas condições. Ou até mesmo um elevador. A gente tem que andar nas repartições públicas, utilizar o elevador tem que estar com boas condições. E por aí vai, são vários serviços prestados e tem que estar com segurança. Quinto princípio da atualidade, usar a tecnologia acessível no momento,
até mesmo para ter um melhor atendimento. 6. O princípio da cortesia e educação. Né? O serviço público tem que ser prestado com educação, com cortesia. 7. Regularidade. O serviço público tem que ser prestado com manutenção do padrão, né? Tem que ter uma regularidade no serviço. E o oitavo princípio é o da continuidade do serviço. Não interrupção, não se considera descontinuidade quando existir interrupção lícita em situações de emergência ou prévio aviso, reparo técnico, melhoria, segurança ou inadimplência do usuário. Tá bom? Fechamos aí nossas questões. Agora vamos falar um pouco sobre improbidade administrativa. Dando continuidade à nossa matéria aí, vamos falar mais um tópico novo, né? Tá no nosso edital. A improbidade administrativa pode ser cobrada na hora da nossa prova, então vamos estudar ela. Para compreendermos a disposição concernente à lei da improbidade administrativa, devemos, em primeiro momento, entender a origem e a prática da improbidade, dos atos de improbidade administrativa. Devemos fazer menção ao princípio da moralidade. A gente estudou isso na nossa primeira aula, que, em sentido amplo, comporta os subprincípios da probidade, decoro e boa-fé. Como é sabido, a moralidade é um princípio constitucional estabelecido, de forma a ser observado pelos órgãos e entidades de todos os entes federativos, independente de estarmos no âmbito executivo, legislativo ou no judiciário. Não respeitar ao princípio da moralidade, qualquer um de seus subprincípios, acarreta na anulação do ato praticado. Nesse sentido, para conferir maior segurança a respeito do subprincípio da probidade, a Constituição Federal estabelece no seu artigo 37, mais uma vez aí nosso artigo 37, né? Parágrafo 4º, as seguintes consequências para as práticas dos atos de improbidade. Vamos aí parar, botar o like, vamos ler o artigo no artigo 37, parágrafo 4º completo aí. Artigo 37, parágrafo 4º. O caput ele vai falar sobre os princípios explícitos na Constituição. O que interessa para a nossa aula hoje é o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Frisa aí, direitos políticos. A perda da função pública, sublinha também, é muito importante. A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Veja que tem algumas consequências, né? Na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vemos aí que ao ato de cometer o ato de improbidade administrativa, se sofre algumas sanções. Então, é importante. E temos aí a Lei 8429 de 92, que vai regulamentar os atos de improbidade administrativa. Tal artigo, no entanto, trata-se de norma constitucional de eficácia limitada, carecendo quando da promulgação da Constituição Federal e da regulamentação para a produção de efeitos jurídicos. Vamos lá. Tal artigo trata-se de uma norma constitucional de eficácia limitada, carecendo, precisando, quando da promulgação da Constituição Federal, de uma regulamentação para a produção dos seus efeitos jurídicos. Além de ter o artigo 37, parágrafo 4º, precisou de uma lei para complementar, para regulamentar tal artigo. Dessa forma, foi criado com a edição da Lei 8489, está aqui, conhecida como a Lei da Improbidade Administrativa, que o legislador infraconstitucional estabeleceu as regras e procedimentos a serem observados quando da prática de atos de improbidade. É importante destacar que a Lei 8489 de 92 é uma lei nacional, sendo que, por isso, de observância obrigatória. A gente tem que observá-la por parte da administração direta e indireta de todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. A legislação em estudo, por sua vez, divide os atos de improbidade administrativa em 3 categorias, divisão dos atos de improbidade. Ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito, ato de improbidade administrativa de importe enriquecimento ilícito, ato de improbidade administrativa que importe lesão ao erário
né, ato de improbidade administrativa que importe lesão ao erário, ao poder, né, ao dinheiro do Estado. Ato de improbidade administrativa que atende contra o princípio da administração pública. Aqui embaixo, opa, quase errei. Ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da atividade da administração pública, né? A gente acabou de falar o princípio da moralidade e seus subprincípios. Vamos botar uma observação: os atos de improbidade administrativa não são crimes de responsabilidade. Está aqui nossa observação. Vamos complementar. Os atos de improbidade administrativa não são crimes de responsabilidade. Vou falar aqui embaixo, já tem também crime de responsabilidade, Lei 8.179. Trata-se de punição na esfera civil e não na criminal. Por isso, caso o ato configure simultaneamente um ato de improbidade administrativa desta lei, é um crime previsto na legislação penal, o que é comum no caso do artigo 9º da Lei 8489. Responderá o agente nas duas esferas, a forma administrativa e na forma penal. Crime de responsabilidade. Vou dar uma pequena palhinha aqui que seria crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade caracteriza as ações ilícitas cometidas por agentes políticos, como presidente da República, ministros de estados e do Supremo Tribunal Federal, governantes e secretários de Estado. Definido pela Lei 1079 de 50, os crimes de responsabilidade são passíveis de pena de perda do cargo, como inabilitação até 5 anos, para o exercício de qualquer função pública. Voltando agora para improbidade administrativa. Saindo da responsabilidade aí, da crime de responsabilidade, vamos voltar aqui para a improbidade administrativa. Em suma, né, a Lei 8489, né, estrutura da seguinte forma. Inicialmente, trata-se das vítimas possíveis, sujeitos passivos, e daqueles que podem praticar os atos de improbidade do sujeito ativo. Né? O sujeito passivo são aqueles que estão sujeitos às práticas dos atos de improbidade administrativa, pelos sujeitos ativos. Ainda aborda a reparação do dano ao lesionado e o ressarcimento ao patrimônio público. Após, traz a tipologia dos atos de improbidade administrativa, isto é, enumera condutas de tal natureza, seguindo-se a definição das sanções aplicadas. E, finalmente, descreve os procedimentos administrativos e judicial. Vamos aí aos sujeitos. Né? A estrutura que segue na seguinte forma: sujeito ativo e sujeito passivo. Né? Vamos aos sujeitos. Ao analisar os sujeitos ativo e passivo da lei de improbidade administrativa, é compreender quais partes figuram no polo passivo da relação jurídica instaurado com o cometimento da improbidade. Não, ao passo que os sujeitos ativos são aqueles que podem vir a cometer o ato de improbidade administrativa e figurar no polo passivo da respectiva ação, os sujeitos passivos são as pessoas jurídicas vítimas dos atos improbos, figurando quando na instauração da ação de improbidade no polo ativo. Então, pessoal, o sujeito ativo que praticou o ato de improbidade na ação judicial, ele vai estar no polo passivo. E o sujeito passivo que sofreu o ato de improbo, ele vai fazer parte do polo ativo, né, da relação judicial. Sujeito ativo, característica. O sujeito ativo é quem pratica o ato de improbidade. Os sujeitos ativos, como já mencionado, são as pessoas que podem vir a cometer os atos que sejam configurados como improbidade administrativa, de acordo com o artigo 2º da Lei 8489. Né? Artigo 2º da Lei 8489. Extraindo a relação de pessoas com vínculo com o poder público que pode vir a se tornar sujeito passivo da ação de improbidade. Vamos retificar aí, pessoal, que eu falei Lei 8489, na verdade é a Lei 8.429, 8429 de 92, tá? No vídeo eu estou falando 8489, mas está errado. Peço desculpas aí vocês.
Mas aí agora vamos corrigir, né? A Lei 8.429, artigo 2, artigo 2º, que fala sobre agente público. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Vamos amplificar um pouquinho mais o entendimento. A Lei 8.429, pessoal, reforçando aí, Lei 8.429, conceitua que o agente público de modo muito mais amplo do artigo 327 do Código Penal, de forma que o mesmo aqueles que exerçam suas atribuições em caráter transitório ou ainda que sem remuneração são considerados para efeitos legais como possíveis sujeitos ativos. Vou passar o slide aí para servir como um exemplo. Então, um exemplo aí de sujeito ativo, né? Vou botar uma prática para a gente poder exemplificar melhor. Bruno foi escolhido para ser jurado em um tribunal do júri, oportunidade em que desempenhará uma função pública de caráter transitório e sem remuneração. Caso Bruno pratique alguma das condutas elencadas como atos de improbidade administrativa, deverá, nos termos legais, ser responsabilidade com base nas disposições da Lei 8.429 de 92. Então, pessoal, aí mais um exemplo aí, que no caso o Bruno vai ser jurado, né? Então vai estar exercendo a função pública de forma transitória e vai ser responsabilizado se caso cometer algum ato de improbidade administrativa, né, com relação à Lei 8.429 de 92, reforçando, retificando o que eu falei, né, no início do conteúdo aí de improbidade administrativa, é a Lei 8.429, tá? Então por hoje a gente vai fechar nesse exemplo. Vamos para a próxima aula dar mais continuidade em improbidade administrativa. Vamos voltar ainda com o sujeito ativo. Vamos falar mais sobre o sujeito passivo e dar aí continuidade sobre improbidade administrativa e mandado de segurança. Tá bom, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.